Ativa. Eu sou o Castilho, vou ser o palestrante dessa noite. O tema é o merecimento na Umbanda. Quem deve paga, quem merece recebe. Eu vou fazer uma digressão sobre merecimento, sobre justiça, para a gente chegar a uma conclusão no final sobre esse assunto e sobre a visão da Umbanda sobre ele. A gente vai começar com a definição formal do termo merecimento, no dicionário. Merecimento é a condição que torna alguém digno de prêmio ou castigo. Ou seja, a gente merece tanto bônus quanto ônus. Merecimento também é o reconhecimento que torna uma pessoa digna de apreço. E uma terceira definição é a qualidade de quem faz jus a uma deferência, mérito. Essa é a definição do dicionário. Uma outra definição que vai ser interessante para a gente olhar hoje é a definição de justiça. Justiça é a qualidade ou caráter do que é justo e direito, e é também o reconhecimento do mérito e do valor de algo ou alguém. Ou seja, justiça e mérito, justiça e merecimento, são coisas que andam paralelas. Falando de justiça ainda, a definição filosófica de justiça é dar a cada um o que lhe é devido. Esse termo foi eternizado por Aristóteles, mas ele pode ser encontrado na obra de Platão, mais precisamente no livro A República. Se vocês quiserem procurar, Platão foi mestre de Aristóteles. Nesse livro A República, Platão passa 2/3 do livro debatendo sobre essa frase, sobre o que é justiça e como aplicá-la. Só que tem uma grande dúvida, né? Uma grande parte do debate é justamente essa. Quem é que decide o que é devido a cada um? Se a justiça é dar a cada um aquilo que este um merece, né? Então, o desenvolvimento da palestra de hoje vai girar em torno dessa pergunta. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é separar a justiça estatal da justiça natural, né? A justiça estatal é aquela que é realizada pelos órgãos públicos responsáveis por tal, né? São os tribunais de justiça, toda a parte do poder judiciário das esferas públicas, né? E a justiça natural é a justiça que ocorre pelo equilíbrio das energias no mundo, né? Alguns atribuem essa justiça a Deus ou algum outro tipo de entidade, né? Um santo, um orixá, alguma coisa nesse sentido. Mas essas duas coisas elas se confundem, né? Tanto a justiça estatal como a justiça divina ou justiça natural se confundem por uma questão histórica, né? A nossa cultura ela é baseada na cultura judaico-cristã, a cultura ocidental. E a cultura judaico-cristã, lá nos primórdios dela, a justiça estatal era feita pelos sacerdotes, né? Então, se você pegar a Bíblia, você tem um livro, Levítico, é só sobre leis. Ele não tem nada religioso ali. É um monte de lei. Você não pode isso, você não pode aquilo, se você fizer isso, acontece aquilo, e assim sucessivamente, né? Os outros exemplos de como a lei estatal, a lei pública, era regida pelos sacerdotes, são as tábuas dos 10 mandamentos de Moisés, né? Ou o Talmud, entre tantos outros exemplos. Desse interim, desse tempo mais antigo até hoje, a gente passa por 3 fases distintas, né? Esse tempo onde os sacerdotes
eram os legisladores, os sacerdotes eram quem detinham o conhecimento, a sabedoria da escrita, da perpetuação da cultura. Então eles acabavam acumulando a função de gestores públicos e de legisladores, né? Aí, um pouco depois, já mais perto do ano zero, do ano 1, né, do nascimento de Cristo, a gente tem a efervescência da cultura grega, onde Estado e religião se separam, não diminuindo a importância de um ou de outro. Eles só separam para que as coisas fiquem bem definidas, né? Então é instituído um governo que é separado da religião e ambos se respeitam. Depois do ano 300 depois de Cristo, essas coisas voltam a se fundir novamente. Primeiro no Concílio de Nicéia, com Constantino, em 325 depois de Cristo. Constantino era imperador romano e ele, no Concílio de Nicéia, começa a juntar novamente o poder público com o poder religioso. E Teodésio, em 380 depois de Cristo, sacramenta essa fusão. Então, de 380 depois de Cristo, a partir de 380 depois de Cristo, o Império Romano passou a deter tanto o poder político, o imperador romano passou tanto a deter o poder político como o poder religioso. E isso a gente traz algumas coisas culturais até hoje, por causa dessa fusão, dessa sobreposição de Estado e religião. Começando a falar um pouco da visão da justiça natural, né? Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é do livre-arbítrio, né? E tem essa frase que é bem interessante, que diz que Deus é bom porque nos permite plantar aquilo que quisermos, mas Deus é justo porque nós escolhemos o que nós plantamos. Então, isso é a base do entendimento que a gente vai expor hoje sobre justiça, né? Você pode fazer aquilo que você quiser, mas você tem que colher os ônus e os bônus daquilo que você faz. Falando no âmbito religioso, eu vou falar de duas parábolas que estão na Bíblia, em Mateus. Mateus 1,13 é a parábola das virgens, ou das jovens. Algumas jovens estavam esperando o retorno de um homem que ia abrigá-las em sua casa. E como já era noite, as jovens levaram lâmpadas de óleo. E algumas delas levaram óleo reserva para se precaver caso o homem demorasse muito. E o que acabou se concretizando, né? Pela demora do homem que ia abrigá-las, o óleo de algumas das jovens acabou. E elas foram solicitar mais óleo para aquelas que haviam levado óleo extra, né? E essas que haviam levado óleo extra se negaram a fornecer e disseram para essas que não haviam levado a reserva de óleo, né, que fossem à cidade comprar mais e retornassem para aguardar o homem que ia abrigá-las, né? E as jovens que estavam com a lâmpada apagada por falta de óleo fizeram isso. Foram à cidade comprar mais óleo. Só que quando elas retornaram, o homem já tinha chegado e tinha abrigado as jovens que estavam esperando ele, as que tinham a lâmpada de óleo acesa ainda, né? E essas que chegaram depois foram bater a porta dele, pedir abrigo, e ele negou o abrigo a elas porque elas não estavam lá no momento que ele chegou, né? Então elas não estavam preparadas para receber a benesse que o homem
ia prover a elas, né? E a parábola seguinte, ainda em Mateus, é a parábola dos talentos, Mateus 14 a 29. Um patrão, ele ia sair de viagem, e antes de sair de viagem ele distribuiu alguns talentos para os seus funcionários. Para o primeiro funcionário ele deu 5 talentos, para o segundo funcionário ele deu 4 talentos, e para um terceiro funcionário ele deu apenas 1 talento. E partiu para a sua viagem. O primeiro funcionário que recebeu os 5 talentos, ele pegou esses talentos, foi ao mercado e converteu esses 5 talentos em mais 5 talentos, ficando com 10 talentos. E ele retornou ao lugar onde ele trabalhava. O que recebeu 4 talentos fez a mesma coisa. Foi ao mercado, negociou os talentos e conseguiu mais 4 talentos, ficando com um total de 8 talentos, e retornou ao local de trabalho. O último, que recebeu apenas 1 talento, por medo, ele enterrou esse talento para que ele não perdesse, para aguardar o retorno do seu patrão. No retorno do patrão, ele perguntou, né, para cada um dos funcionários o que cada um tinha feito com seus talentos. Primeiro mostrou que tinha multiplicado seu talento, né, havia sido fornecido 5 talentos a ele, ele tinha conseguido mais 5. Né? O patrão achou aquilo bom e deu 5 talentos de presente para o primeiro funcionário. O segundo funcionário se apresentou também e mostrou que ele havia obtido lucro com o talento que fora fornecido a ele, e ele foi presenteado com o lucro tal qual ele tinha obtido. Né? E o último funcionário, que havia enterrado, apresentou o único talento que ele tinha recebido. E o patrão não ficou muito satisfeito com aquilo, né? E arguiu o funcionário por qual motivo ele havia feito aquilo, né? Se os outros haviam multiplicado o talento que tinha sido dado a eles. O funcionário disse que ele, por medo de perder o talento, né, porque o patrão era muito bravo, ele tinha medo de represália ou de alguma situação negativa com o patrão, caso perdesse o talento, ele resolveu enterrar e não fez nada com aquilo que havia sido dado a ele. Então o patrão retrucou, né, dizendo que se ele estava com tanto medo da reação dele, né, do patrão, que ele tivesse entregado o talento aos banqueiros, que o talento ficaria seguro e ainda renderia algum dividendo no período que o patrão ficou fora. Né? Aí essa parábola ela fecha com a frase: porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. A gente tem que fazer o melhor que a gente pode com aquilo que nos é ofertado. É a velha história do limão, né? Tem gente que prefere fazer limonada, outros caipirinha, alguns vão fazer uma torta de limão, mas cada um tem que tirar o melhor daquilo que lhe é ofertado. Legal, mas e qual é a visão da Umbanda sobre o merecimento, né? A primeira coisa que vem à cabeça é aquele conto de Xangô que diz: ele escreveu a justiça, quem deve paga, quem merece recebe. Mas, assim, é extremamente tentador a gente imaginar uma figura antropomorfizada de Xangô, uma figura humana de Xangô, com a pranchetinha, anotando o que cada um faz, né? Você imagina o trabalho de Xangô para anotar o que cada um faz, né? O que você faz, o que eu faço, o que ela faz, o que todos nós fazemos. Isso sendo bonzinho, dizendo que ele anota só o que as pessoas na Terra fazem. Você imagina se em outros planetas, em outros planos, o trabalho que Xangô teria para fazer essa coisa
de forma humana, né? Então, a gente tem que desvincular um pouco essa ideia da figura humana dos orixás. Aí a gente chega a Zambi e os orixás. Isso é uma figura, eu não lembro exatamente onde, mas a representação como se fosse a Santa Ceia com os orixás, né? A Umbanda ela acredita numa força criadora única, que é Zambi, e nas forças naturais dos orixás, nas forças da natureza, que são os orixás. Então, quando a gente diz que Xangô criou a justiça, escreveu a justiça, né, não é que ele fique com a pranchetinha escrevendo a justiça ou anotando o que cada um faz. É uma energia natural que rege o equilíbrio do universo em termos de justiça. Então, é aquilo que eu falei antes, né? A gente tem que desvincular um pouco essa ideia antropomórfica dos orixás para poder entender o papel de cada um dentro da Umbanda, e em específico, aqui na palestra de hoje, o papel de Xangô. E como é que funciona isso a grosso modo, né? Newton escreveu a lei de ação e reação. E é muito parecido, né? A lei de ação e reação diz que a toda ação existe uma reação de mesma intensidade, só que de sentido contrário. Ou seja, se eu faço o bem, a ação de mim para fora, eu vou receber o bem de tal proporção ao que eu fiz. Eu vou receber de fora para mim. Né? Então, é nisso que a Umbanda acredita, que o universo está em equilíbrio de tal forma que toda boa ação vai ser recompensada por uma boa ação de tal intensidade. E assim funciona também as más ações, né? E quando eu falo aqui de ação, não é só a ação física, né? São ações físicas, ações faladas e ações pensadas. Que os nossos pensamentos também funcionam em consonância com o universo, em ressonância com o universo. Então aquilo que a gente pensa também influencia naquilo que a gente recebe do universo. Para finalizar, sintetizando tudo isso que foi dito aqui hoje, né? Como é que funciona o merecimento? O que é o merecimento? O merecimento é estar preparado para a oportunidade quando esta aparece. Então, não adianta nada você receber uma herança ou receber um monte de dinheiro se você não está preparado para gerir aquele dinheiro e aproveitá-lo da melhor maneira possível. Né? Então, assim são com as benesses e assim são com as coisas ruins também. Quando acontece alguma coisa ruim na nossa vida, a gente tem que tentar diminuir o prejuízo que aquela coisa ruim causa em nossa vida e tentar extrair a melhor coisa possível daquilo. Né? Então, é assim que funciona o merecimento na Umbanda. Não os orixás, não são os orixás, não é Zambi, não é ninguém que diz o que a gente merece ou o que a gente deixa de merecer. Somos nós mesmos. Nós, com as nossas ações, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, é que definimos aquilo que é merecido ou não. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu tenho. Sim? Então, se a gente define qual é o papel deles, eles não ajudam. Como? A gente define o que é melhor para a gente, o que a gente quer. Somos nós mesmos que definimos. Isso. Então, qual que é o papel dos orixás? Os orixás, eles vão trabalhar em nós, não por nós. Eles vão nos orientar, óbvio, aqueles que procurarem orientação, né, eles vão atuar pela gente, em nós, né?
E, na verdade, é mais uma visão das energias naturais do universo, né? Então... Uma acelerada. Não é bem acelerada, assim. O universo funciona desta forma. Para a gente entender de uma maneira mais fácil, a gente humaniza essas energias de forma a ficar mais fácil de você explicar, de você ensinar. Se você pensar que o culto dos orixás começou há, sei lá, 5.000 anos atrás, 6.000 anos atrás, você não tinha tradição escrita. Então como é que você ensinava para gerações posteriores como é que funcionava o mundo? A melhor forma, na tradição oral, é você contar uma história. Entendeu? Então como é que você conta que o sol nasce no leste e se põe no oeste? Você diz que é uma carruagem de fogo que vem pelo céu, e assim vai. Então, todas as energias que nos permeiam, né, que nos envolvem, a gente acaba atribuindo características humanas de forma que a gente possa entendê-las de uma forma mais fácil. Ficou claro? Então, assim, quando a gente diz, é muito comum, né? Você pede alguma coisa, se for do meu merecimento que isso aconteça. Né? Então, a gente não terceiriza isso. Né? Não é alguém que vai decidir se você foi boa, se você foi ruim. Né? As suas próprias ações vão dizer se você merece ou não. Em ressonância com a energia do universo. Mais alguma pergunta? Não? Obrigado.